Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar de um assunto pouco conhecido, praticamente quase nunca pregado nos púlpitos evangélicos, cujo nome é Um Lugar Chamado Gólgota, baseado no texto do livro de Marcos, capítulo 15, versículos 22 ao 32. Gólgota é uma colina que fica fora da cidade de Jerusalém, onde Cristo Jesus foi crucificado. Essa palavra, Gólgota, tem como significado caveira, pois era um lugar onde continha uma pilha de ossos humanos, de crânios em especial, também chamada de Calvário ou Monte Calvário, ou lugar da caveira. Declaração feita no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 33. Esse local é citado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desde o princípio, muito antes de criar o universo e todas as coisas que nele existem, Deus havia determinado que enviaria seu filho unigênito, para morrer pelos pecadores. Ele determinou que salvaria os pecadores através de Cristo Jesus. E no momento oportuno, ou seja, no momento de Deus, ele enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos. Portanto, irmãos, Cristo Jesus nasceu para morrer. Ele veio a este mundo para dar a sua vida em resgate do seu povo, para que pudéssemos ser salvos eternamente. Declaração feita no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, e no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos disse: E levaram ao lugar do Gólgota, para ali ser crucificado. Naquele lugar foi consumados os planos de Deus para a salvação ou condenação do homem. Cristo Jesus entregou a sua vida para que todos pudessem ter vida, e vida em abundância. Portanto, a cruz do Calvário se tornou a linha divisória para a humanidade. Ou seja, se de um lado ficaram os remidos, que são aqueles que aceitaram essa verdade e são salvos pela graça, e do outro lado, uma grande multidão que recusaram essa verdade. Então, o Calvário é uma linha divisória. De um lado, os que aceitaram a verdade, que é Cristo Jesus, e do outro lado, os que não aceitaram a Cristo Jesus.
Diante de tão grande verdade, essa colina se tornou para o ser humano um lugar de escolha, um lugar de crueldade e um lugar de crucificação. Então nós podemos dizer que o Calvário pode ser três coisas: um lugar de escolha, um lugar de crueldade e um lugar de crucificação. Primeiro, um lugar de escolha. Desde aquele momento em que Cristo falou, tudo está consumado. Ele lá, pregado na cruz, ele bradou, tudo está consumado. Foi o momento exato que ele entregou a sua vida para a remissão dos pecados de todos os seres humanos. As pessoas estão divididas entre aquelas que consideram Cristo como Filho de Deus e outras que se rebelaram contra Deus. São duas atitudes antagônicas que começou ali mesmo no Gólgota, quando os dois malfeitores que foram pregados ao lado de Cristo, os ladrões que foram crucificados lado a lado com Cristo, eles tomaram decisões contrárias. Um deles de nome Dimas e o outro de nome Gestas. O bom e o mau ladrão, se é que a gente pode dizer isso. Eles se manifestaram. Eles se manifestaram de formas diferentes. Enquanto Gestas continuava zombando de Cristo, Dimas percebeu o erro que estava cometendo e repreendeu Gestas naquele momento, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou ainda: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Declaração feita no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 40 ao 42. Dimas, naquele momento de angústia, reconheceu a inocência de Cristo. Reconheceu a sua posição no plano de Deus. Jesus seria o Rei eterno. E o ladrão arrependido queria participar desse reino. Ao que Cristo lhe respondeu: em verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Declaração feita no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Observe que esse ladrão, ele não merecia a salvação. Assim como nenhum de nós merecemos. Nós não somos merecedores de nada. Mas esse ladrão foi salvo por causa da sua fé. Mediante a graça do Senhor, que é o único caminho para a nossa salvação. Declaração feita em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Ao reconhecer o problema do pecado, um problema que nos separa
de Deus, ele confessou a sua fé. Sim, aquele ladrão confessou a sua fé na cruz. Portanto, irmãos, a salvação pela fé, mediante a graça, é válida para todos, sem exceção. Mas a única diferença entre nós e aquele ladrão reside no fato de que ele se encontrava na presença de Cristo. Ele também estava pregado na cruz. E nós vivemos depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Esse fato por si só faz uma enorme diferença. Porque para nós ficou o testemunho, ficou o testamento de Cristo Jesus. Um testamento que passou a vigorar para todos, sem exceção. Não sou eu que digo isso, não. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 16 e 17. O testamento de Cristo Jesus se tornou efeito depois da sua morte, porque o testamento de uma pessoa só é válido depois que ele morrer. Então, no Novo Testamento, os termos para nossa salvação são fé, são confissão, arrependimento e obediência ao Evangelho. Esses são os termos. Esses são os termos para que a gente possa ser salvo. Está lá em Marcos 16:16, está lá em Romanos 10, versículos 9 e 10, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 28, está lá em Hebreus 5:9. Então é algo importante. Ele não é um fato isolado, ele está descrito em vários livros da Bíblia Sagrada. Então nós temos esse testemunho. Coisas que para o ladrão não se fizeram necessárias. Ele não tinha testemunho, ele simplesmente conheceu o Cristo ali na hora. Ele sentiu no coração que Cristo era inocente, que não podia estar sofrendo aquilo que ele estava sofrendo. Ele merecia, mas Cristo não. Como ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo, então nós sabemos disso hoje. Nós somos sabedores, nós somos alicerçados na palavra de Deus. Nós sabemos que todos nós um dia vamos morrer fisicamente. E que essa morte física não é o fim. É o selo. É o selo que nos dá o destino de todos. Porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós temos a chance, nós temos o livre-arbítrio para tomar decisões. Mas depois da morte física, tudo está consumado, não tem mais volta, não tem mais nada. Ou nós passamos a ser de Deus e vamos viver com Cristo Jesus, ou somos do diabo e vamos viver com o diabo, lá no inferno sofrendo. Infelizmente, mais de 2000 anos se passaram e a sociedade humana continua dividida. Hoje nós temos duas partes, como antigamente. E essas duas partes são os efeitos do Gólgota. Daqueles que acreditam na verdade que é Cristo Jesus
e aqueles que não acreditam. Assim como os dois ladrões tomaram rumos diferentes, eles escolheram coisas diferentes, um escolheu o Cristo, o outro não escolheu o Cristo. O homem dos nossos dias, ele tem a mesma oportunidade. Ele pode escolher, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode aceitar ter Cristo Jesus ou não. Nós podemos escolher em viver segundo os preceitos ensinados por Cristo Jesus, ou então podemos nos manter rebeldes até o fim, em nome de uma sociedade caída, de uma sociedade corrompida pelo pecado. E se assim nós procedermos, com toda certeza, vamos perder a salvação. Uma salvação oferecida de graça por Cristo Jesus. Cristo morreu no Gólgota. Mas sabemos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabemos que ele está vivo. Ele está à disposição de todos que nele crer. Não é uma história para criança. É uma verdade irredutível. Ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está à disposição de nós, de cada um de nós. Mas só aqueles que creem que ele é a verdade, que ele é o Filho de Deus, que ele é o nosso Redentor. Aquele ladrão não foi salvo por mérito dele, que ele não tinha mérito. Era um simples ladrão. Ele foi salvo pelo amor de Cristo Jesus. Um amor que é demonstrado, que é dado, que é oferecido a todas as pessoas, sem exceção. O amor que o levou a morrer na cruz para propiciar a todos um meio de salvação. Segunda coisa que podemos dizer, que o Gólgota é um lugar de crueldade. Sim, o Gólgota, além de ser um lugar de escolha, é um lugar de crueldade. Que é a maior crueldade do que crucificar uma pessoa? Cristo Jesus foi crucificado. Sua crucificação e sua morte seguiam um plano pré-estabelecido por Deus. A paixão e a ressurreição, elas são os fundamentos do cristianismo. Todo o cristianismo está alicerçado na paixão de Cristo e na sua ressurreição. O caminho da cruz foi um caminho de dor, foi um caminho de tristeza, onde Cristo, além de enfrentar a zombaria das pessoas, o escárnio das pessoas, ele sentiu na pele a separação de Deus. Porque naquele momento ele estava levando sobre os seus ombros o pecado de toda a raça humana,
todas as transgressões dos seres humanos. E os principais líderes da época, religiosos, governantes, os soldados, os oficiais romanos, escarneciam dele. Zombavam, cuspiam, batiam. Então ele sofreu. Durante a caminhada toda ele sofreu. Portanto, essa caminhada ela foi marcada por atos de violência, atos de opressão contra Cristo Jesus. E ao chegar lá no Gólgota, foi oferecido a Cristo Jesus vinho com fel, ou mirra. Eram substâncias com efeito entorpecente, para que ele não sentisse tanta dor. Essa mistura era como se fosse um analgésico. Não era para amenizar a dor de Cristo, mas para que ele não se debatesse tanto enquanto pregavam na cruz. E já crucificado, os soldados lhe ofereceram uma esponja embebecida com vinagre, para que sua sede aumentasse por causa do vinagre ácido. Tudo isso era para cumprir as palavras descritas no Salmo 69, versículo 21. Lá diz: sobre sua cabeça foi colocada uma placa com os dizeres: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 37. Dividiram as suas vestes, lançaram sorte sobre a sua túnica, era uma peça inteira sem costura, para também cumprir as palavras descritas no Salmo 22, versículo 18. Cristo ficou pendurado naquela cruz até que as dores, a exaustão física, ou a asfixia, o levasse à morte. Ele foi torturado antes da crucificação. Foi açoitado com um instrumento de tortura usado na época. Um instrumento que era feito de fitas de couro retorcido, com pedaços de ossos nas pontas. E ainda alguns ganchos de metal, que muitas vezes, ao pegar na pele, rasgavam, podendo levar à morte por não suportar tamanha crueldade. Esses açoites produziam profundos ferimentos, hematomas e cortes tremendos. E ainda o povo e os soldados zombavam do Rei dos Judeus. Já na cruz, os insultos não paravam. As pessoas blasfemavam, atacando a sua divindade. Mas chegou o momento que ele entregou o seu espírito a Deus.
para morrer. Nesse instante, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, abrindo caminho para o santuário celestial. Com a sua morte, estava, portanto, aberto caminho. Um caminho para que o homem pudesse ter novamente acesso a Deus. Para que o homem pudesse ter comunhão com Deus. Pesava sobre Cristo Jesus todos os pecados de todos os seres humanos de todos os tempos. Deus Pai, naquele momento virou seu rosto, porque os seus olhos santos, não podiam contemplar tanta iniquidade que estava sobre ele. Palavras escritas no livro de Habacuque, capítulo 1, versículo 13, e no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Verdadeiramente, Cristo Jesus naquela hora estava desamparado. Naquele momento, ele assumia definitivamente o castigo que era para nós, que era para mim, para você e para todos os seres humanos. Ele cumpria o que está escrito a seu respeito. Isaías falou, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-os, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto. Era desprezado. E nele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías, capítulo 53, versículo 2 ao 4. O Gólgota é o lugar de crucificação. Era a hora terceira e o crucificaram. Descrição feita no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 25. A cruz, sim, a cruz do Calvário é a peça central de toda a história de Cristo Jesus. Nesse dia e naquela hora, tanto o pecado quanto Satanás estavam definitivamente derrotados. Ele cumpria o que havia escrito. Esse evento da sua crucificação, embora doloroso, é um evento a ser comemorado. É um evento que deve encher o coração de cada pessoa, de cada ser humano, de louvor, de adoração. Que nós possamos olhar com admiração, com fé, para um Deus que não poupou seu próprio Filho, permitindo que ele morresse na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância.
olhar para o céu e agradecer aquele que sofreu para salvar a nós, pecadores. Sim, agradecer por ter sido crucificado em nosso lugar. Nós só podemos ser gratos. Nós só podemos fazer aquilo que Ele nos pediu para fazer. Calvário, ou também o Gólgota, ou lugar da caveira, é um lugar de morte, é um lugar de destruição, é um lugar de crucificação. É um lugar de morte e com toda a certeza do destino de todos os humanos, por causa do pecado. O homem vai morrer fisicamente. Romanos, capítulo 3, versículo 23, Romanos, capítulo 6, versículo 23. A cruz representa o castigo que aguarda nossos pecados. Então nós vamos morrer. A cruz aguarda nossos pecados. Mas todos aqueles que acreditam e aceitam Cristo Jesus, que acreditam que Ele morreu lá no Calvário para pagar o castigo que nós merecíamos, o castigo por nossos pecados, com toda certeza, essas pessoas que acreditam receberão o perdão de Deus e gozarão da vida eterna. Ele levou sobre si a maldição do pecado. Portanto, como diz a palavra de Deus, ele se tornou maldito em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter uma segunda chance. Uma segunda chance. Mas a história não terminou com a sua morte, pois ao terceiro dia ele ressuscitou. E a morte foi derrotada, anulando dessa forma o poder da morte. E nós, com toda certeza, vamos morrer fisicamente, sim. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, a morte física é apenas o começo, é o princípio de uma nova vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Amém.